Outra parte da armadura de Deus que nós devemos ter se quisermos resistir às ciladas do diabo, se quisermos permanecer firmes diante do Senhor, é o Evangelho. Perceba Efésios capítulo 6, versículo 15, que nos diz: Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. A sandália do soldado romano, ou poderíamos pensar num sapato da época, era algo que o protegia tanto em distâncias da qual ele deveria percorrer, quanto também para algo que pudesse o atingir em seus pés. Não era uma parte das mais protegidas, mas o protegia de alguma forma, o preparava de alguma forma para ter os movimentos necessários na batalha. Da mesma forma, se nós quisermos vencer a batalha espiritual, nós precisamos calçar nossos pés com o Evangelho. Nós não podemos, de maneira nenhuma, vencer as tentações, vencer o pecado sem o Evangelho. Porque se nós começarmos a crer nas mentiras de Satanás e não nos cingirmos com a verdade, nós vamos acabar aceitando outro evangelho, um evangelho que não é bíblico, um evangelho que fala mais sobre como nós vamos nos justificar diante de Deus, e não como Jesus nos perdoa, e não como Jesus nos salva e nos transforma. Nós devemos lembrar que o evangelho envolve arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão. Quando nós esquecemos desses elementos no evangelho, na morte de Jesus na cruz que nos produz isso, nós teremos vidas sempre na prática pecaminosa. Nós estaremos querendo vencer pela carne e esqueceremos do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que ele deu aos seus apóstolos e discípulos. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. O Evangelho que ele deu a nós também. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus mencionou muitas vezes que só é possível a vida eterna, estarmos em comunhão eterna com Deus através de Jesus. E ele demonstrou isso até na sua morte na cruz, a sua ressurreição. Nós só podemos de fato vislumbrar uma vitória espiritual se nós entendermos o Evangelho, crermos no Evangelho. E devemos lembrar que o Evangelho não é simplesmente um elemento lá do início da nossa salvação, como se isso fosse uma parte apenas do lá do começo, quando nós aceitamos a Jesus, cremos nele, levantamos nossas mãos ou algo desse tipo. Não. O Evangelho deve estar todos os dias, em nossas mentes e em nossos corações. Devemos ter o Evangelho em nós, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o que nos transforma. O Evangelho é o que nos faz vislumbrar uma vida melhor de santidade, de proximidade com Deus, de perceber que não são as coisas que nós fazemos, mas é o que Jesus fez e faz por nós. Não são as minhas práticas que vão trazer diferença no reino espiritual, mas é o que Jesus já fez por mim. A minha fé nele, a minha vida de arrependimento e de pedido de perdão ao Senhor constantemente. É isso que vai trazer uma maturidade para a minha vida diante do Senhor. E isso é o Evangelho. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus morreu para nos dar a vida. Nós cremos nesse Evangelho e continuamos a crer todos os dias, mesmo nos dias maus. Nesses dias é que nós devemos crer cada vez mais, com mais intensidade, para que nós possamos lembrar e vislumbrar o que Jesus fez na cruz por nós. Se Jesus fez isso na cruz por nós e nos deu a vida, não nos falta nada. Não nos falta bens, não nos falta nada. Nós já temos tudo e nós podemos vencer as tentações, porque Jesus morreu por nossos pecados. Ele já venceu o pecado. E como diz em Romanos, se nós já morremos com Cristo, com Ele também ressuscitamos ou ressuscitaremos para uma novidade de vida. Nós somos santificados. E isso é porque nós estamos unidos a Jesus. Nós nos unimos a Jesus naquela cruz quando nós nos arrependemos e cremos nele. Você crê no Senhor Jesus?
Você já é transformado pelo Senhor Jesus? Se arrependa dos seus pecados se você não é, e creia no Senhor Jesus. E você já crê no Senhor Jesus de fato? Também se arrependa dos seus pecados e tenha pedido de perdão aceito por Deus. Ele nos perdoa e ele espera que nós peçamos perdão e nos arrependamos todos os dias de nossas vidas, até que ele venha ou até que nós nos encontremos com ele. Que o Senhor possa te dar um coração cada vez mais contrito, quebrantado e de arrependimento diante dele, crendo no Evangelho, muito mais do que nós cremos agora. Que Deus te abençoe.